Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da AJuFesp, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Thaís Ferracini, eu sou presidente da associação. E hoje nós trazemos um episódio bastante especial com um tema muito atual e que vem gerando uma série de preocupações no cenário internacional. O nosso tema de hoje trata de migrações, de fluxos migratórios e de desafios legais e humanitários nas migrações contemporâneas. Segundo dados recentes do Acnur, nós vivemos um momento histórico de deslocamentos forçados no mundo. Até o final de 2023, mais de 117 milhões de pessoas encontravam-se em situação de deslocamento forçado, ou seja, migrando involuntariamente, número que representa aproximadamente 1% da população mundial. Isso inclui mais de 35 milhões de refugiados, pessoas que cruzaram fronteiras internacionais buscando proteção, aproximadamente 62 milhões de deslocados internos, cerca de 5 milhões de solicitantes de refúgio aguardando decisão, mais de 5 milhões de deslocados venezuelanos. A Organização Internacional para Migrações estima que o número total de migrantes internacionais ultrapassa 281 milhões de pessoas, representando 3,6% da população mundial. E esse número inclui tanto as migrações forçadas quanto voluntárias. No contexto brasileiro, os dados do Comitê Nacional para os Refugiados, que é o CONARE, e da Polícia Federal mostram um aumento significativo nos fluxos migratórios para o país na última década. Mais de 450 mil venezuelanos buscaram refúgio ou residência no Brasil desde 2017. Aproximadamente 160 mil haitianos se estabeleceram aqui no país. Mais de 50 mil pessoas tiveram reconhecido o seu caráter de refugiado aqui no Brasil. E houve um aumento expressivo dos fluxos de pessoas de países como Angola, Cuba, Bangladesh e também do Oriente Médio. Paralelamente a esse aumento do número de deslocamentos internacional, observa-se um endurecimento global nas políticas migratórias, com restrição de deslocamento e dificuldade de acesso ao refúgio. E essas restrições têm resultado em consequências humanitárias graves. Mais de 28 mil pessoas morreram tentando cruzar o Mediterrâneo desde 2014. Aumento nas redes de tráfico de pessoas e rotas migratórias, que é um assunto que a gente já trouxe aqui no podcast no ano passado. Crescimento de assentamentos informais e campos de refugiados em condições precárias, especialmente em países de trânsito. Separações familiares forçadas e detenções prolongadas, incluindo crianças. Dificuldades no acesso a procedimentos de refúgio. Esses temas eles impactam diretamente no Brasil e no sistema de justiça, o que justifica esse episódio para discutirmos os desafios legais e humanitários das migrações contemporâneas. E para isso, nós trouxemos duas pessoas que estão diretamente e pessoalmente ligadas a essa questão das migrações nos seus trabalhos diários e que vieram para compartilhar conosco as suas experiências e o seu conhecimento. Então, nosso primeiro convidado de hoje é o Dr. João Chaves, é defensor público federal e doutorando no Programa de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC, coordenador da área de Migrações e Refúgio da DPU, aqui de São Paulo, né, Defensoria Pública da União de São Paulo, possui graduação e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, autor de artigos e trabalhos técnicos nas áreas de direito migratório e de refugiados, infância migrante, migração irregular e acesso à justiça para pessoas migrantes. Seja muito bem-vindo, Dr. João. Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz de poder contribuir. Se me permitir, eu vou dispensar o doutor. Claro, à vontade. Nosso segundo e não menos importante convidado
é o William Torres Laureano da Rosa. O William é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e em Relações Internacionais pela PUC São Paulo. Mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. E doutor em Relações Internacionais pela University of Sussex. Foi coordenador do setor de proteção legal do Centro de Referência para Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo e atualmente é associado de proteção no escritório do Acnur, que é a agência da ONU para Refugiados, né, aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo, William. Obrigado, eu que agradeço o convite. Nós aqui ficamos muito honrados de poder contar com vocês aqui hoje. E para a gente dar o pontapé inicial, começar aqui a nossa conversa, eu queria já pedir do William que nos esclarecesse, trouxesse dados aqui sobre os principais fluxos migratórios e de refugiados no mundo atual. Eu acho que obrigado, né? Prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que os dados que você apresenta, eles são bastante indicativos daquilo que nós temos hoje, né? O Acnur tem trabalhado e trabalhou no ano passado em pelo menos 43 emergências humanitárias no mundo todo. Os números de 117, hoje nós já estamos em 122 milhões de pessoas que passaram por um deslocamento forçado, e principalmente de alguns conflitos que são históricos, né? Então, quando a gente pensa em algumas situações, a gente sempre percebe que tem uma continuidade muito grande de conflitos, de guerras, de situações que fazem com que essas pessoas sejam deslocadas por muito tempo, e gerações acabam sendo também passando por um deslocamento forçado. Nisso eu estou falando da situação afegã, que é uma população que tem um certo fluxo de deslocamento forçado desde a década de 70, então com uma série de mudanças políticas, conflitos internos, e que agora, né, a partir de 2021, fez com que a retomada do Talibã tivesse com muitas pessoas também saíssem novamente do país. Estamos falando de mais de 10 anos da guerra da Síria, que também tem um impacto bastante importante nos números de deslocamento forçado. A questão da guerra da Ucrânia também, que ultimamente tem aparecido muito na mídia, foi uma situação complicada, ela continua sendo uma situação bastante complexa, com pelo menos 6 milhões de pessoas sendo deslocadas da própria Ucrânia, indo para regiões ali da Europa, uma população de deslocamento interno também muito grande, um pouco mais de 3 milhões de pessoas internamente, estão forçadas a deslocar. Nós estamos falando de Sudão do Sul, que também tem um histórico assim, de deslocamento, e hoje pelo menos um pouco mais de 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas forçadas, né, estão saindo para outras localidades. E é claro que mais próximo da gente a situação venezuelana, né, que está assim, no top 5, digamos assim, desse ranking de deslocamento forçado, de lugares, né, de onde a população é forçada a se deslocar, muitas delas vindo para o Brasil, né? O Brasil é um dos países hoje na América do Sul que mais recebe venezuelanos. A gente tem, só para ter uma ideia, uma entrada diária por Pacaraima, né, que é a fronteira com a Venezuela, de mais ou menos 450 pessoas por dia. Né? Já tivemos momentos de mais de 1.000 pessoas fazendo esse deslocamento, indo para lá, de lá para Boa Vista, participando da operação acolhida, né, do governo federal. Então, pelo menos essas situações hoje são as principais, né, causas de deslocamento forçado, de guerras que, como a gente pode ver, são muito constantes, né? Então, o próprio deslocamento da Venezuela, pelo menos desde 2016, 2017, a gente já percebe esse movimento. As guerras que a gente comenta, né, são de mais de 10 anos. Então, de fato, o que a gente percebe é que o deslocamento ele piora, né? Quando você fala em 117 milhões, é um número que dobrou em 10 anos, né? Ainda mais ou menos em 2014, a gente falava de 59, 58 milhões de pessoas. Hoje estamos falando de 117 no ano passado. Provavelmente vamos bater aí 125, alguma coisa assim, né? E desafios que são cada vez maiores, né? Porque há uma vulnerabilidade muito grande dessas pessoas que estão chegando, há uma necessidade muito grande de uma assistência humanitária, né? Num contexto de cada vez mais demanda por conta desses conflitos que vão acontecendo. E eles têm muito impacto no Brasil. A gente não pode deixar de pensar que cada um desses fluxos que eu comentei, acho que tirando Ucrânia e Sudão do Sul, eles tiveram impacto também na mudança desses fluxos que vieram para o Brasil, né? Quando eu comecei a trabalhar, tinha muitos sírios. Então era um momento assim, que a comunidade síria estava vindo muito para o Brasil, tinha um incentivo assim, em termos de visto humanitário para as pessoas virem para cá. A gente chegou a ter 3 mil, talvez um pouco mais, né, de sírios que vieram naquele momento.
Nós tivemos, né, com a Venezuela, está mais do que claro, né, esses números que estão chegando, mesmo que você comentou, hoje o maior número de refugiados no Brasil reconhecidos é o venezuelano, né, que você tem duas opções, digamos assim, né, tem venezuelanos que pedem a solicitação da condição de refugiado, né, então o CONARE, salvo engano, reconheceu mais ou menos 140 mil, tem um número mais ou menos desse, e tem uma via também de uma portaria específica do governo federal que garante que esses venezuelanos possam ter uma residência inicialmente temporária por 2 anos e depois, se eles quiserem ficar e tiverem emprego, conseguem então uma autorização de residência por prazo indeterminado, né? Então, nessas duas opções, a gente está falando desses 450 mil, que não são os que passaram pelo Brasil, são os que permanecem aqui. Eu ia até fazer essa pergunta, né? Se a gente tem qual seria a característica desse fluxo migratório? Se ele tendo o Brasil como destino final ou se é de passagem, né? Olha, primeiramente queria agradecer ao William, né, ter a chance de estar aqui mais uma vez conversando, e foi muito bom esse panorama que o William deu, porque mostra que hoje o tema da migração está na ordem do dia global e não é como tantas pessoas falam, né, uma ameaça à sociedade ou aos países, é um fato da realidade que é, acima de tudo, constitutivo da nossa vida humana, né? Então, todos os países tiveram heranças migratórias, têm processos migratórios, e isso é positivo para a cultura, para a economia, para a sociedade de modo geral. O que nós percebemos é que cada vez mais o cenário migratório, especialmente da migração forçada, ele vai se tornando complexo com muitas facetas diferentes. Não é só aquela ideia de uma migração que vai de um país para outro país e depois retorna quando acaba a crise. Há situações em que as pessoas têm que se deslocar por longos períodos, né? Aquela migração que vai ficando protraída no tempo, que constituem raízes em outros países, que criam diásporas. Há, além disso, uma diferença nos perfis de migração. Então, muitas vezes se pensa muito na migração do sul global para o norte global, ou seja, pessoas indo para os países desenvolvidos. Óbvio que esse é um desejo, mas o que nós percebemos é o fortalecimento da chamada migração sul-sul. Pessoas saindo de países do sul global para outros países do sul global. E é até bom reforçar o que o William falou, a maioria desses refugiados não está nos países desenvolvidos, eles estão nos países vizinhos ou em desenvolvimento. Dou o exemplo do Brasil, da Colômbia, a Turquia, no caso dos sírios, enfim. Dito isso, o que eu acho, né? Desde dos anos 2000, né, do século XXI, o perfil migratório tem mudado bastante. Hoje, nós temos um fenômeno chamado de migrações mistas, em que há fluxos de pessoas em situação de refúgio, migração econômica, o aumento da migração de crianças e adolescentes, que é a chamada infância migrante, pessoas em situação de tráfico de pessoas, o aumento de rotas de contrabando de imigrantes, que é uma decorrência do aumento dos controles de fronteira. Então, aumenta cada vez mais os fenômenos da chamada migração extracontinental. No caso do Brasil, né? Pessoas que saem de outros continentes e vêm para cá. O William mencionou bem o caso dos sírios, mas há também o caso de pessoas do Afeganistão, um fluxo mais recente. Hoje, existe um discurso de que o Brasil é uma rota migratória. Esse discurso, às vezes, ele peca por não perceber que a lógica da migração mudou. Não é aquela lógica como se dizia na teoria das migrações hidráulica, que tem um fator que expele o migrante e um fator que atrai. Não. Hoje as pessoas estão em movimento no mundo, a força de trabalho está em movimento. Então é muito normal que as pessoas venham para o Brasil, passem um tempo aqui, alguns anos, e depois desejem voltar para o seu país ou ir para outros países. Às vezes não conseguem tinha uma determinada intenção, um determinado sonho, né? De chegar em um lugar e prosperar de uma determinada maneira e não conseguem. Né? Tem uma frase que eu acho muito boa, eu repito sempre, Thaís, é da nossa querida Rosana Benninger, professora da Unicamp, que ela fala sempre que o Brasil não é o país desejado de ninguém. É o país possível. É o que foi possível, porque está do lado, no caso, por exemplo, de todos os países sul-americanos, é o que a pessoa conseguiu um visto para entrar, é o que teve uma política de vistos humanitários, como é o caso, por exemplo, das pessoas do Afeganistão e da Síria que vieram para cá, é o que permitiu que a pessoa trabalhasse. E o Brasil tem que reconhecer que assume um papel relevante no mundo, né? De um local que pode constituir uma política mais progressista, que não seja
tão securitária, tão repressora como a dos países do norte global, especialmente Estados Unidos e países da União Europeia. Então, as dinâmicas estão mudando. Então, cada vez mais essa ideia de trânsito, rotas, vai ter de mudar e nós precisamos pensar em outras abordagens, acima de tudo, que garantam direitos humanos das pessoas. Certo. William, aí eu queria entender como que hoje em dia tem evoluído essas restrições migratórias que foram comentadas aqui pelo João. A gente percebe, né, talvez até uma dificuldade maior de muitas populações de conseguir ter o acesso à solicitação de refúgio, né? O Acnur sempre trabalhou nesse sentido de entender que a solicitação, o pedido de asilo é um direito humano, né? Então isso está consignado na normativa internacional, tanto na Declaração de Direitos Humanos, quanto mesmo na Convenção de 51, está previsto, né, como o acesso ao procedimento de refúgio, né? Não significa que todo mundo vai ser garantido, mas é claro que a gente precisa ter pelo menos um acesso, né? Então o Acnur tem trabalhado, sempre trabalhou muito nessa perspectiva de garantir, e é o que a gente tem feito assim, aqui no Brasil e em outros lugares, né? Mas o que a gente percebe é isso, assim, muitas vezes você tem algumas situações em que ou não se garante o direito, ou não permite que a pessoa consiga entrar no país para fazer essa solicitação. Em alguns lugares, talvez assim, uma diminuição do número de reassentamento, né? Então reassentamento como uma via de acesso, né, à proteção de pessoas refugiadas que estão em lugares que não necessariamente são seguros para elas, né? Porque o que o João comenta, ele é muito interessante, assim, os refugiados, eles nunca conseguem ir muito distante, assim, sabe? Então essa ideia que o João comenta, né, de vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, não é o que o dado mostra, né? O dado mostra que você sai da Venezuela e vem para o Brasil, muitas vezes de ônibus, né? Quando estava em Pacaraima, o pessoal vinha a pé, vinha de ônibus, vinha de táxi, então tinha uma série de formas, né, de deslocamento que não é o avião. O avião é difícil, né? Assim, pegar um visto, ter um passaporte... Sim, tem uma questão financeira, inclusive, a pessoa que já está em situação de necessidade extrema, claro, né? Então você, assim, normalmente você pega aquilo que você tem e você vai da forma como dá. Eu entrevistei algumas pessoas que eram do Congo, né, da RDC, e era muito comum a pessoa falar, não, eu fui para o Congo Brazzaville, né, que são países vizinhos, eu atravessei o rio, eu nado, né, e eu atravesso o rio. Então é isso, assim, sabe, é um deslocamento que é muito complexo. Então, dentro dessa complexidade, né, as pessoas acabam se deslocando, tentando achar países mais seguros e acabam enfrentando algumas barreiras ali para atravessar algum tipo de fronteira, que acaba levando a rotas mais complexas, né? Sim, eu acho que o grande tema, Thaís e William, é o de fortalecer a ideia do Instituto de Refúgio, principalmente pensando como ele surgiu. A gente às vezes trabalha como se ele fosse um dado natural da vida. Não, ele foi criado num contexto muito específico do pós-Segunda Guerra Mundial, a partir, óbvio, de experiências, de alguns antecedentes, mas que tinham uma atenção voltada ao continente europeu e aos refugiados da Segunda Guerra. Depois disso, houve uma ampliação geográfica, né? O Instituto se universalizou e ele tem como ideia exatamente isso, de garantir o direito de acesso ao território e de solicitar refúgio como um direito humano. E cada vez mais a tendência dos países é reprimir a presença de refugiados, dificultando essa solicitação, criando limite temporal, criando restrições de modo de entrada, ou como infelizmente o Brasil começou a fazer, apesar de garantir direito de solicitação de refúgio para pessoas que entram por via terrestre, impedir que pessoas que chegam ao aeroporto de Guarulhos sem visto possam solicitar refúgio. Então essa é uma tendência, infelizmente uma tendência global. E o trabalho que a gente tem é de fortalecer o direito de solicitar refúgio e o que está junto com ele, né, que é o princípio do non-refoulement, da não devolução, como direitos humanos, como obrigações internacionais do Brasil, para que a gente possa realmente fortalecer o Instituto do Refúgio da melhor forma, já que ele é, acima de tudo, territorial. A pessoa tem que chegar ao país para pedir, ela não pode pedir antes, você não pode exigir isso. E, como você mesma disse, o custo financeiro dessas operações é muito grande, e se a pessoa não tem a capacidade de solicitar refúgio, ela vai acabar entrando nos países por outras vias, favorecendo o contrabando de imigrantes, os riscos da migração irregular. E eu acho que às vezes a gente esquece um pouco, quando a gente fala de institutos, quando a gente comenta muito dessa questão de impedimentos e tal, mas o que para mim, assim, o que me motiva, né, digamos assim, a trabalhar com a temática de estar aqui,
é perceber que o quanto que esse Instituto do Refúgio, ele garante a sobrevivência de muitas pessoas, sabe? Eu acho que isso é um ponto, assim, que é importante da gente sempre ressaltar, que o visto humanitário, quando o Brasil garantiu para os afegãos, por exemplo, né, e a possibilidade de solicitação de refúgio aqui no país e em outros locais, é um instituto que salva vidas, né? Então, quando eu tive, assim, a oportunidade, assim, em 2022, né, quando os afegãos começaram a chegar, muitos ficaram ali no aeroporto de Guarulhos aguardando algum tipo de abrigamento temporário, né? Então houve uma situação em que bastante complexa, as pessoas chegaram, não tinham onde ficar, de estrutura de acolhimento, não tinha diáspora afegã aqui no Brasil que pudesse acolher as pessoas, como era a comunidade síria, por exemplo, que você tinha as mesquitas e tinha um apoio maior, né? Os afegãos não tinha afegãos praticamente no Brasil, e eles ficaram muito no aeroporto de Guarulhos, né? E uma vez um dos rapazes, uma das pessoas que estavam lá, ele, né, muito preocupado, a gente fazia atendimentos assim a cada 2 dias, 3 dias, a gente estava no aeroporto fazendo atendimento nas pessoas. Ele me chamou de canto e falou assim: olha, eu preciso do teu ajuda, tal, no inglês, assim, bastante complicado, né, às vezes de entender. E me chamou, a gente puxou, eles estavam com todas as barracas ali naquele espaço, eu fui indo de um espaço para o outro até chegar onde ele estava. Ele me mostra a documentação que ele tinha, e ele tinha fotos, ele tinha trabalhado no governo afegão antes da retomada do Talibã, né? Então ali ele começa a sofrer perseguições exatamente por isso. A irmã dele, tinha uma foto da irmã dele que, por nada, só por ser irmã dele, tinha levado uma coronhada na cabeça de um dos policiais ali, agentes do Talibã, e tinha, assim, aberta, tinha uma ferida aberta, assim, ensanguentada e tal. E ela teve que fugir, ela estava, né, presa num lugar, não podia sair de casa por conta disso, ele queria trazê-la para cá. E pior, assim, a mãe dele estava lá na localidade, ele traz a mãe dele, puxa a calça dela, assim, o que já é imagina uma senhora afegã, né, no Brasil, e o filho simplesmente vai e puxa a calça para me mostrar. O nível de desespero, né? O desespero que tinha. E a perna dela estava em carne viva. Simplesmente porque o Talibã, nessa perseguição que motivou eles a saírem de lá, pegou água quente fervendo e jogou, assim, na coxa dela, para machucar de fato, assim, sabe? Então, para causar um dano praticamente irreversível, assim, um dano estático irreversível. Uma coisa que a gente sempre comenta, né, trabalhando com esse tema, é a quantidade de situações de violência que nós vemos e das quais a gente tem conhecimento, né? Então, por exemplo, eu trabalho na DPU e nós temos um serviço de atendimento a migrantes e nosso e-mail é bastante conhecido. Então, diariamente, nós recebemos e-mails de pessoas mandando fotos de execução. Fotos de pessoas sendo torturadas, documentos pedindo para trazer os filhos. A gente tem um problema grave também, que é o da reunião familiar. Pessoas que estão no Brasil, elas muitas vezes foram reconhecidas como refugiados pelo governo brasileiro, estão esperando, e querem trazer seus familiares. Então, tem dificuldade para emitir o visto nas embaixadas brasileiras no exterior, seja no caso dos afegãos, as embaixadas que estão no Paquistão, no Irã, que são vizinhos, ou em vários países africanos, e ficam desesperados, porque não tem como comprovar que são familiares, porque não tem documentos que são considerados válidos, as certidões de nascimento são meio precárias. Então a gente tem uma luta grande, né, de garantir que essas pessoas possam ter a reunião familiar e possam chegar ao Brasil. União familiar que é direito, né? Que então, é o direito, está na lei de imigração, da lei do refúgio. Você mencionou, né, toda essa questão da origem do Instituto, do refúgio, tudo. E ele, quando a gente pensa historicamente, nós estávamos falando em refugiados que eram refugiados de países ricos, indo para países ricos, né? Acho que as coisas mudam muito de figura quando a gente tem um fluxo diferente, né? De pessoas indo de países pobres, buscando a proteção em países mais ricos, e aí é que a gente consegue perceber todo esse processo de endurecimento. Eu não vou lembrar quem foi o historiador que disse que a história é cíclica. E a gente acha que está num momento justamente de retrocesso, chegando talvez em uma situação muito semelhante à situação antes das guerras, né? Nesse aspecto de isolacionismo dos países, e eu queria entender, então, com base nisso, como que essas restrições que nós estamos vendo acontecer, e olha, mencionada pelo João, por exemplo, até mesmo do nosso país, que não é um país sim, que é um país que tem boas práticas. Exato. Como que elas estão afetando o trabalho da agência? Olha, de fato, assim, hoje a gente tem tido um cuidado maior, né? Então tem
A gente sempre... O Acnur ajuda todo mundo, né? Então tem... Um dos lemas, assim, do Acnur que eu mais escuto é que o Acnur é o primeiro a chegar e o último a sair dentro de um conflito, né? Para garantir ali que as pessoas que sofreram com esses deslocamentos e tal, vão receber algum tipo de ajuda humanitária, né? Então, o trabalho não termina, assim, a despeito de possíveis restrições, de tudo que está acontecendo, as pessoas ainda necessitam de ajuda e precisam de alguma forma de um apoio ali, né? Não é um apoio, né, como a gente sempre diz, para que torne dependente, né? Então não é isso, né? É sempre uma tentativa de que a pessoa consiga, ela por ela mesma, sair daquela situação de vulnerabilidade, conseguir recomeçar a vida, né? Mas alguma necessidade emergencial ali humanitária é o que a gente acaba fazendo, seja por abrigo, seja como campo de refugiado que você comentou, sim, seja garantir empregabilidade em alguns lugares e tudo mais, né? Isso faz com que as mudanças também faz com que a gente repriorize algumas coisas, né? Então, a gente já trabalha com vulneráveis, né? Então, essas histórias que a gente conta, que o João estava comentando, são pessoas extremamente vulneráveis, que já chegam de uma situação muito complexa e faz com que a gente tenha que repriorizar, né, o atendimento para mais vulneráveis ainda, né? Então, se antes eu conseguia atender 100, 200 pessoas, hoje eu tenho que atender um público mais específico, focar em mulheres que estão vítimas de violência, pensar em crianças, pensar ali em grupos que de fato não tem como por si só, né, num primeiro momento, atuar, né? Mas a gente tem que fazer então esse processo também de repriorização dos atendimentos. Um comentário sobre isso, Thaís, é que eu acho que quem trabalha com o tema sempre percebe uma tentativa de generalizar o que seria o refugiado. Seja o famoso mito do bom migrante ou o mito do bom refugiado, que é perfeito, que não tem nenhum problema, que está saindo do país A para o país B em busca de proteção, que não existe. Como evitar pensar em grupos específicos. E cada vez mais a gente precisa pensar nesses grupos, né? Pelo trabalho, né? Eu passei várias semanas ao longo dos últimos anos trabalhando na fronteira Brasil-Venezuela, na cidade de Pacaraima, onde tem a Operação Acolhida, que é uma força-tarefa humanitária do governo federal com agências internacionais. E você vê lá todo tipo de fluxos específicos, por exemplo, como o William mencionou, o de mulheres vítimas de violência, população LGBTQIA+, muitas crianças desacompanhadas, crianças que estão sendo levadas pelos avós para encontrar os pais, famílias que cada membro da família está em um país, um está na Colômbia, um está no Peru, outro está no Brasil, e até grupos como, por exemplo, idosos. A gente nunca pensa em população idosa como migrante, porque a ideia é que o idoso ele quer estabilidade, ele é sedentário, ele quer ficar no país onde nasceu. Mas muitos idosos estão migrando para o Brasil e não podem trabalhar, e o Brasil tem o dever de acolher. E em alguns casos, já ouvi de uma pessoa idosa dizer: eu estou chegando no Brasil para morrer com dignidade, porque eu não quero morrer com fome. E a gente tem que estar preparado para isso, e principalmente os serviços locais dos municípios têm que estar preparados para incluir essas pessoas migrantes e refugiadas nas suas políticas cotidianas, né? Não como um fato excepcional. Essa é a parte que costuma gerar, né, as grandes polêmicas e os grandes embates, né? A maneira como essas pessoas vão ser acolhidas e vão ser integradas e serão sujeitas de políticas públicas que tem custo, né? E aí é que começa realmente o negócio a ficar mais complicado. Vou te aproveitar que já estamos falando, João. Então, diante disso, né, a gente falou especificamente da Venezuela, mas como que o Brasil tem se posicionado no cenário internacional em relação a essas políticas migratórias? Olha, o Brasil historicamente tem um papel muito favorável, muito progressista na discussão sobre migrações internacionais, especialmente do âmbito do refúgio, né? Então, o Brasil é considerado um campeão do refúgio, né? Essa é uma expressão que é muito usada pelas políticas de acolhimento, especialmente à população síria e venezuelana. É muito elogiado internacionalmente pela Lei de Imigração, aprovada em 2017, que juntamente com a Lei do Refúgio cria um marco normativo muito melhor do que a maioria dos países. Então, o Brasil não tem detenção migratória, não tem restrição ao trabalho, garante todos os direitos básicos a qualquer pessoa migrante, especialmente crianças, acesso à educação, acesso ao SUS. Mas, por outro lado, o Brasil tem uma postura um pouco ambígua, né? Já que ele acolhe alguns refugiados e outros não.
como é o caso do que aconteceu durante a pandemia de fechamento de fronteiras, de modo bastante seletivo, sem reconhecer o direito de solicitar refúgio, e agora com a proibição de solicitar refúgio em aeroportos, alegando a existência de fluxos de contrabando de imigrantes. Isso é um tema jurídico bem relevante, né, porque atinge, como a gente conversou, o próprio Instituto do Refúgio, que é territorial, que tem que ser pedido no Brasil. E o que eu temo, Thaís, é que ao longo dos próximos anos, com esse recrudescimento das agendas migratórias do norte global, e aí o governo Trump, eu acho que é o melhor e grande exemplo, o Brasil passe a ser uma espécie de operador dessa política num nível mais baixo, ou seja, servindo como uma espécie de mecanismo de contenção para que esses fluxos migratórios de refugiados não cheguem aos países desenvolvidos. Eu acho que essa é uma tendência preocupante, né, de uma reordenação da geopolítica para que o Brasil ocupe outro papel, mas de fato... Se a gente pensar nas pressões do governo Trump sobre o México, por exemplo, que não dizem respeito só à migração de mexicanos em si, mas também de outras nacionalidades através da fronteira, colocando restrições econômicas, taxação, etc., não é uma preocupação que esteja aí sem fundamento, né? O papel do Brasil no cenário migratório global é pequeno, né, proporcionalmente. Eu acho que menos de 1% da migração internacional passa pelo Brasil. Mas ele pode se tornar um ator regional, que o papel dele no plano da governança global seja de acolher os migrantes da própria América do Sul. Mas nós temos a situação, por exemplo, da migração haitiana, né? O Brasil recebeu muitos haitianos que agora muitas vezes tentam sair do Brasil por conta de crise econômica. Uma coisa que é muito importante é a desvalorização do real, ou seja, como a gente costuma dizer, né? O migrante no Brasil ele ganha em real, mas ele precisa mandar dinheiro para as famílias em dólar. Uhum. Então, se há uma desvalorização do real, isso impacta diretamente a população migrante. Então, como lidar com essas populações que estão em trânsito, saindo do Brasil também? Enfim, eu acho que a gente está num momento muito de desestruturação e de reorganização dessa ordem global e é um cenário bastante preocupante. Acho que é importante a gente sempre... Uma das coisas que mesmo... nós, a sociedade civil, tem sempre batalhado, né, para que as conquistas que já tivemos, né, elas sejam mantidas. Então, quando o João comenta, né, que o Brasil é um campeão do refúgio, é porque a nossa legislação, por exemplo, não faz com que a pessoa fique parada num estado. Então, existem alguns lugares em que, por exemplo, se você fizesse a solicitação de refúgio na cidade de São Paulo, você tem que permanecer na cidade de São Paulo até que tenha uma decisão. Isso não acontece aqui. Aqui você tem o livre trânsito no território nacional. Não temos detenções administrativas. Não tem detenção administrativa para a pessoa que está aqui, que vai solicitar refúgio. A pessoa chega, ela já imediatamente tem direito à carteira de trabalho, consequentemente pode trabalhar com todos os benefícios que deveria ter. Né? Então, isso, mesmo no caso dos idosos, né, tem alguma questão atual, mas por muito tempo o BPC foi uma opção para aqueles idosos que estavam aqui. Eu sei que hoje está tendo umas modificações na normativa, mas que é um direito que está garantido e que tem sido dado para todos, né? Então, essa inclusão do refugiado nas políticas públicas, no Brasil, ela é impressionante. Assim, quando a gente conversa com outras pessoas de outros países, as pessoas olham e falam, não é possível. Essas seriam boas práticas que podiam ser adotadas fora. Com certeza. Uhum. E o que é mais interessante é que não necessariamente todas as iniciativas são somente do governo federal. Porque migração normalmente é um tema federal, então você tem essa esfera de poder, né, assim, mais atuante nessas questões, mas nos últimos anos a gente percebe iniciativas tanto municipais quanto estaduais relevantíssimas. Né? São Paulo é um estado, né, uma cidade que há muitos anos tem uma preocupação com o migrante refugiado enorme. Tem um plano municipal, um dos primeiros planos municipais, se não o primeiro, de migração, refúgio e apatridia, foi feito aqui na cidade de São Paulo, pensando também em atividades, aquilo que pode ser feito, como incluir essa população nas políticas públicas. Outros estados, o estado de São Paulo tem um comitê estadual, e outros no sul, né, Paraná tem também um comitê estadual, muitas cidades no Paraná têm planos específicos, no Rio Grande do Sul também, Rio de Janeiro tem uma iniciativa semelhante, existem grupos de discussão de estado e município em Minas Gerais. Então, essas iniciativas, e outros lugares, tem, só para mencionar alguns, Rio Grande do Norte também tem uma experiência bastante interessante nos últimos anos, pensando
como incluir essa população na política pública de fato, ali na participação social, que é muito importante, assim, né? E que é algo que não se vê. Explicar, por exemplo, no ano passado que nós tivemos a Comigrar, né? A Conferência de Migração, Refúgio e Apatridia, explicar para pessoas de fora, ninguém entende, assim, como que a gente elege imigrantes e refugiados para discutir o Plano Nacional de Migração, Refúgio e Apatridia, né? Pensar em política pública com a comunidade, né? Então, isso é algo que a gente não pode perder, né? Essa possibilidade, essa inclusão dessas pessoas na política, nos benefícios sociais, é o que a gente tem que manter. Eu acho que o processo da Comigrar, da Conferência Nacional de Migrações, é bem interessante, porque em 2014 foi organizada a primeira conferência que eu posso dizer que foi quase o estopim da toda a discussão que levou à Lei de Migração em 2017, mostrando, olha, nós somos migrantes no Brasil, estamos organizados, queremos uma nova lei, queremos direitos. Essa segunda Comigrar também foi muito boa, principalmente para mostrar que existem comunidades estabelecidas, que existe, apesar da lei, há temas que devem ser aprofundados, há novas frentes de batalha para a construção de políticas públicas. E complementando o que o William falou, São Paulo tem um grande exemplo, posso dizer, internacional de atendimento a migrantes, que é o CRAI, o Centro de Referência e Atendimento a Imigrantes, que funciona também desde 2014. Ele é muito vinculado ao processo da construção da política municipal, em que faz um atendimento em muitas línguas, certamente mais de 10, vários idiomas, atendentes migrantes, faz orientação em regularização migratória, naturalização, encaminhamentos para outros serviços públicos, uma verdadeira prova de que, com algum esforço, e óbvio, dentro da necessidade e capacidade de cada município, é possível construir meios eficientes de atendimento e de integração aos serviços. Perfeito. Queria, diante, né, desse quadro todo, como que a agência, como que a Acnur vê essa resposta brasileira dentro do cenário internacional, assim, em comparação com os outros países? É isso, né? O Acnur tem visto, né, e tem sempre, né, propagandeado as experiências aqui do Brasil como ótima prática, né? Então, toda oportunidade que a gente tem de poder apresentar o que acontece com a Operação Acolhida. A Operação Acolhida, assim, ela é um monstro, assim, se a gente for pensar bem. Em termos de recurso, em termos de pessoal trabalhando, daquilo que é feito, né, em Boa Vista para recepção, ela é quase única, assim, de você pensar num governo federal que coloca uma estrutura dessa, assim, desse tamanho. Assim, só em abrigamento nós estamos falando de mais de 7 mil vagas de abrigos ali em Boa Vista, né? O programa de interiorização também. O programa de interiorização, né, que o Brasil tem esse tamanho continental, então há a possibilidade daqueles que estão chegando em Boa Vista serem encaminhados para vagas de trabalho, serem encaminhados para abrigos em outros lugares no território nacional, tem algumas especificidades. Contratou muita gente dessa forma, né? Então muitos venezuelanos foram contratados e trabalham ainda hoje, né, a partir dessa experiência da interiorização. Então, se você pensar só nesse ponto, assim, já é uma estrutura de fato bastante interessante, assim, algo único, né? Então, se a gente inclui isso, né, esse histórico do Brasil de conceder visto humanitário, experiência única, né? Pensar que afegãos puderem vir para o Brasil, salvar a vida da forma como eu comentei, haitianos com todas as questões, mas também um número bastante importante de haitianos que vieram para cá desde 2011, né, ali daquele momento, para pedir proteção aqui no território, sírios e outras comunidades que têm vindo, são questões que a gente não pode não mostrar e não verificar, olha, isso aqui é uma boa prática, isso aqui existe, aqui está sendo feito, aqui a gente tem participação de governo federal, municipal, estadual, tem empresas privadas que participam, que apoiam a causa do refúgio. Então, de fato, o Brasil tem, assim, com todas as questões, né, sim, que a gente tem, claro, mas assim, no macro, assim, quando a gente olha, o Brasil é uma experiência bastante importante. Queria até puxar um ponto, né, fazendo um contraponto a alguns temas, né, até por vício profissional, hábito, não sei. De fato, assim, falando da Operação Acolhida, é impressionante, principalmente pelo tempo, pelo investimento financeiro, pela dificuldade, né? Como eu disse, eu trabalhei no estado de Roraima e vi como é difícil você implantar uma operação numa fronteira com muita dificuldade de internet, de acesso a bens, a serviços. Agora, o que me preocupa na operação é que a gente já já completou mais de 5 anos, né, de Operação Acolhida. Temos uma estrutura de acolhimento, mas ao mesmo tempo me preocupa muito o futuro, né? A gente sempre pensa nessas soluções emergenciais como salvadoras, mas
elas devem ser acompanhadas de trabalhos de estruturas ou soluções duradouras. A emergência não pode ser eterna, né? Não pode Isso virar, não é emergência. Porque vira o que eu chamo de tédio emergencial. Como a emergência já está lá, você vai lidando com ela, mas é preciso pensar em soluções de moradia, de empregabilidade dentro do estado de Roraima, soluções que permitam a interiorização mais de longo prazo, né? Apesar de reconhecer o esforço financeiro do governo brasileiro com tantos voos de pessoas venezuelanas. E, além disso, com relação à acolhida humanitária, a gente está passando por um processo de mudança que também me causa preocupação. Antes, a acolhida humanitária era livre. Qualquer pessoa nacional de certos países poderia vir ao Brasil. Hoje, no caso do Haiti, a gente tem uma dificuldade imensa de garantir que as pessoas consigam solicitar os vistos por dificuldade operacional da embaixada, pela situação de segurança e de crise institucional do Haiti. Isso leva a muita judicialização de casos, então a gente teve vários episódios de ações judiciais sobre isso. E no caso do Afeganistão, também as pessoas estão em Teherã, Islamabad, tentando acessar a embaixada brasileira e não conseguem agendamento, não conseguem obter os vistos, o que também é objeto de ações judiciais. Então, existe essa judicialização, ou seja, um litígio crescente. E um outro ponto, desde o ano passado, o Brasil, ou melhor, desde 2023, o Brasil tem defendido um modelo de patrocínio privado para a acolhida humanitária. Ou seja, as pessoas só teriam direito ao visto se uma organização da sociedade civil patrocinasse essa vinda e garantisse que a pessoa seria acolhida. Isso é compreensível, mas ao mesmo tempo é uma forma do Brasil se desobrigar. É limitador, né? É uma limitação e estamos em curso, né? Espero que esse processo seja revisto e repensado. Eu vou trazer, então, já que você falou do contraponto, eu vou trazer um também que diz respeito a algumas preocupações que eu não entendo como ilegítimas, mas que a gente pode discutir, de segurança nacional, quando a gente pensa, né, num fluxo grande de pessoas solicitando o acesso ao território brasileiro na qualidade de refugiado, e que nesse meio pode haver ali outros interesses, inclusive de organizações criminosas internacionais. Eu queria saber como que tem sido feito esse tipo de análise e de triagem das pessoas que chegam no Brasil, se é que ele existe, né? Olha, o Brasil tem uma estratégia nacional de fronteiras, que é a ENAFRON, que é muito voltada para a repressão ao tráfico internacional de drogas e armas. É uma característica, né? Como nós temos uma fronteira terrestre muito grande, nem é óbvio, né, vai ser uma dificuldade, ela é muito porosa e, na prática, é impossível conter a migração terrestre. Então, por isso, se foca muito no controle em rodovias e, principalmente, na circulação desses produtos ilícitos. Com relação a migrantes, a polícia tem um mecanismo de gestão de fronteira, né, de controles, de controle, por exemplo, da Interpol, em caso de difusão vermelha. Mas o que nós percebemos é que, na prática, a questão do crime organizado não é um grande tema proporcionalmente. É possível que exista, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que não se desenvolva aquela lógica do espantalho, né? De que alegando-se que existe uma pessoa que cometeu crime, ou de que existem redes de tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes atuando no Brasil, se impeça todo o fenômeno migratório e se crie barreiras a pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, esse de fato é um desafio e eu acho que também merece atenção. Acho que é importante ressaltar que ano passado nós tivemos operações da Polícia Federal que foram noticiadas até trabalhando assim, contra essas redes de contrabando, né? Então, existe uma avaliação, mesmo na solicitação de refúgio, mesmo no pedido ali do aeroporto, há uma verificação nesses acordos internacionais, como o João comentou, da Interpol e tal, isso tudo é verificado. Também quando a pessoa solicita a condição de refugiado, quando ela, mesmo que passe por tudo isso e ela solicita, né, no reconhecimento ou não, isso também é verificado, né? Então, a gente tem o Comitê Nacional para Refugiados, que é a estrutura criada da Lei 9474, né, que é a Lei de Refúgio, e uma das avaliações que é feita, né, então cabe ali a Polícia Federal como membro desse comitê, apresentar quando algum caso desse acontece, né? E eles fazem toda uma verificação, todas as listas, todos aqueles que são reconhecidos passam por algum tipo de análise.
E o Brasil até chegou a extraditar pessoas. Recentemente houve uma decisão do STF permitindo a extradição de uma pessoa venezuelana. Então já é até uma contradição, né? O Brasil reconhece que a Venezuela tem uma situação de grave generalizada de violação de direitos humanos e extradita, mas existe esse controle também. Perfeito. Eu queria saber mais especificamente da atuação da DPU. Sim. A Defensoria Pública da União trabalha já há muitos anos com a temática migratória, aqui em São Paulo e em todos os estados. Mas aqui em São Paulo, nós criamos, em 2014, uma área especializada para migrações e refúgio. E essa área conta com hoje 3 defensores, dois defensores e uma defensora, né? Uma equipe de apoio, e nós atuamos de um modo muito amplo em várias temáticas. Por exemplo, regularização migratória, né, que é naturalmente nosso carro-chefe, obtenção de autorizações de residência, documentos, acompanhando processos de refúgio, processos de naturalização, defesa em processos de multas migratórias, alteração de nome, ou seja, vários temas. E um deles eu acho interessante, que é o de obtenção de vistos no exterior, porque eu acho que nós somos o único caso no mundo de uma defensoria que, por meio da demanda das pessoas que estão aqui, presta assistência jurídica a pessoas que nem entraram ainda no Brasil, orientando sobre como solicitar vistos, eventualmente até questionando o Ministério das Relações Exteriores sobre determinadas situações de indeferimento. Quais são as situações mais comuns, assim, de atendimento? Olha, é muito comum atendimento da pessoa que não sabe quais documentos são necessários para requerer autorização de residência. Então a gente dá essa orientação ou para requerer naturalização. Em alguns casos, a pessoa não tem documentos necessários. Por exemplo, uma pessoa de Serra Leoa que não tem uma certidão de antecedentes criminais porque não tem embaixada no país. Ela não pode voltar ao país para pegar a certidão e fica numa situação de impasse. Então, podemos entrar com ações judiciais, especialmente mandado de segurança, para garantir isso. Questionamento sobre indeferimento de naturalização. Temos também muitos casos de pessoas que têm uma expulsão decretada após um processo criminal, após uma condenação, mas tem filhos brasileiros, então há uma demanda para anular essa portaria de expulsão. Então, esse é mais ou menos o nosso campo de atuação na área individual. E no âmbito coletivo, a DPU tem um grupo de trabalho nacional que trabalha junto com as nossas defensorias regionais nos estados para questões também de direito migratório dos refugiados. Então, fazemos notas técnicas, várias recomendações ao longo dos anos, várias ações civis públicas e um trabalho de advocacy, que é tanto no nível local como também federal e até mesmo nas instâncias regionais e internacionais. Perfeito. Eu queria entrar num tema que é talvez aí um tema mais bem atual e que tem gerado uma preocupação e talvez mais exposição midiática, né, e que diz respeito aos brasileiros que estão no exterior. Sim. E essa situação de deportação, iminência de deportação atual. E aí, novamente ainda aqui com você, João, saber se a DPU já está atuando nesses casos de deportação de brasileiros deportados dos Estados Unidos, né? Foram casos de muita exposição, então queria saber qual foi aí a atuação da DPU nesses casos. Claro, muito bom você trazer esse tema, Thaís, porque ganhou esse tema das deportações de brasileiros dos Estados Unidos para o Brasil, ganhou muito destaque esse ano, mas é uma realidade que já existe, sempre existiu, né? Então, nós temos uma comunidade brasileira muito forte nos Estados Unidos, concentrada até em alguns estados, como é o caso do Massachusetts, e esses voos de deportação, eles sempre existiram. E sempre foi um tema de muita preocupação. Mas agora eu acho que chamou a atenção o fato de serem deportações em grande quantidade, maior do que o esperado, e principalmente as questões de violência nesse processo. Pessoas que entram no avião algemadas, quando antes havia um acordo para que isso não acontecesse, falta de garantia de defesa nos Estados Unidos, situações de quebra de vínculo familiar, por exemplo, crianças que ficaram nos Estados Unidos enquanto os pais vieram para o Brasil. O que a DPU tem feito? O trabalho, juntamente com o Ministério dos Direitos Humanos e outros órgãos, do primeiro acolhimento nos aeroportos, especialmente nesses casos de voos com grandes quantidades de pessoas, né, para fazer os encaminhamentos sobre serviços públicos, direito à assistência social, saúde, educação e orientação.
Mas o que me parece mais importante e que eu acho que a DPU deve, nos próximos meses, trabalhar mais intensamente com isso, é em fortalecer, novamente, as soluções duradouras. É preciso materializar um plano ou uma política pública para retornados e deportados. Não só as pessoas que são deportadas à força, mas também as pessoas que trabalharam em outros países e voluntariamente voltam ao Brasil com seus recursos e precisam de orientação, precisam de apoio. Nós sabemos que alguns órgãos dão muito apoio, é o caso, por exemplo, do SEBRAE, que atua muito na área de empreendedorismo, mas é preciso haver uma política que envolva garantia de educação, de recepção, por exemplo, de documentos escolares de crianças, empregabilidade, assistência social nas cidades que recebem essas pessoas deportadas ou retornadas. Isso está previsto como direito na lei de imigração e espero que ele esteja presente também na futura Política Nacional de Migrações. Precisam ser reintegrados, né? Acho que de maneira ampla, né? Isso é interessante, porque o Acnur não tem trabalhado com esses retornados, né? Até por conta do mandato da organização, mas nas discussões que nós tivemos há alguns anos sobre uma política estadual em Minas Gerais, por exemplo, que tem o maior número, né, dessas chegadas dos voos por confins, né? Era muito interessante a preocupação das pessoas, tanto do poder público quanto da sociedade civil e comunidades de refugiados e imigrantes de lá, sobre o tema do retornados. Então você tinha ali, já durante a pandemia, quando essas discussões foram acontecendo, uma preocupação de fato de se pensar, né, que o estado de Minas e que algumas cidades específicas precisariam de um plano mesmo para acolhimento, pensando nas vulnerabilidades específicas, nas especificidades da população, que são brasileiros? Sim, são brasileiros, mas quanto tempo não estão mais no Brasil, né? Quanto tempo, de fato, assim, ele já não tem essa... não noção, mas assim, se perde alguns vínculos, né? Se perde algumas realidades aqui de como está atualmente, né? Então, de fato, é importante a gente pensar nessas soluções. Eu acho que cada vez mais esse retorno vai ser um elemento da mídia, né? Que vai aparecer... e a gente sempre é demandado, não tem nada para fazer contra os Estados Unidos. Infelizmente não, porque nós não podemos atuar, né, contra outro país. A gente tem toda a questão que envolve imunidade de jurisdição, mas o que dá para tentar é que o Estado brasileiro assuma um papel mais ativo, já que, como eu disse, a assistência consular é um direito da pessoa imigrada, assim como uma política de retorno assistido e de apoio ao retornado também. Então isso é que pode ser feito. E no âmbito mais político, né, menos jurídico, eu acho que é importante que o Brasil defenda a sua comunidade no exterior. Nós somos um país que tem, para cada migrante no Brasil, 2 brasileiros no exterior, uma diáspora que pode chegar até 4 milhões, segundo estimativas. Então é muito importante ter um papel de defesa dessas comunidades e apoio real. Por exemplo, em detenções, fazendo visitas, auxiliando com documentos e fazer uma espécie de comunicação mais eficiente entre a assistência consular no exterior e a assistência social no Brasil quando essas pessoas retornam. A gente tem que entender que os Estados Unidos estão dentro do exercício da soberania deles, sim, entendendo... Com todas as críticas que nós temos. Que nós possamos ter, enfim. Exato. E, diante disso, o papel do Brasil é auxiliar melhor o seu cidadão, né, que está lá fora e que pode ser exposto a esse tipo de violação de direitos humanos na deportação, que em si é legítima, mas é isso que eu queria até te perguntar, William. A deportação, obviamente, é legítima, é uma escolha do país, né, da sua soberania, entender se está ilegal a pessoa e etc. Mas existe um mínimo, vamos dizer assim, que está baseado em regras internacionais de direitos humanos para ser observado. Então, o que a agência entende que seria isso? Eu acho que a gente deu um círculo, né, na conversa e voltamos para o início, quando estávamos falando do Instituto de Refúgio, né? De fato, a gente tem muitos dos textos, e a academia traz isso sempre, né? Essa tensão, digamos assim, entre o exercício da soberania legítimo, né? De poder dizer quem entra, quem não entra, né? Quem está de forma irregular, quem não cumpre com os requisitos de entrada, e essa tensão com a necessidade de proteção internacional de alguns grupos, né? Então existe no direito internacional dos refugiados uma série de um devido processo, né, do refúgio, que alguns direitos e garantias mínimas que a pessoa tem que
que ter, né, num determinado pedido, pelo menos, e talvez o mais, né, assim, não ser devolvido, né, enquanto para onde a sua vida está em risco, então, pelo menos durante o processo, enquanto ele não for reconhecido, está aguardando, e depois do reconhecimento, garantir que ele não vai ser devolvido para onde a vida está em risco, onde a sua liberdade está em risco. O direito a ser ouvido, né, isso é importante, assim, de você poder escutar as histórias. Acho que o processo de refúgio, às vezes ele é muito criticado por ser um processo lento, mas ele é um processo que muitas vezes demanda, sabe, você entender a história, você escutar a pessoa, você garantir que ela tenha o direito de falar por que ela está naquele lugar, né? Então, esses dois, assim, eu diria assim, que dentro de um processo assim, de refúgio, eles seriam os principais, né? O non-refoulement, que é o não ser devolvido, esse processo, de fato, com a escuta qualificada, de você ter... E aí, escuta qualificada vai desde ter um tradutor, desde você poder ter um espaço seguro onde a pessoa possa falar, né? Sem estar preso, né? Sem estar numa detenção, sem ter separado da sua família, garantindo o direito à reunião familiar. Então, esses são pequenos, assim, questões que são necessárias de observar. Uma coisa que é importante lembrar também, né? Os Estados Unidos, até onde eu sei, eles não ratificaram o protocolo adicional da Convenção de Combate à Tortura. Então, as penitenciárias americanas não podem ser monitoradas pelo Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. Então, isso já é uma dificuldade. E outra, né? Até mesmo no Pacto Global para as Migrações, é previsto que a detenção administrativa é para casos extremos e não adotado como uma regra, como existe nos Estados Unidos. Além disso, o modelo migratório americano é extremamente caótico, ele é propositalmente caótico. São várias agências que cuidam dos mesmos temas, o DHS, o ORR, o tão falado ICE, né? O controle de fronteiras. E, além disso, tem todas as políticas estaduais, que tornam tudo ainda mais... É um federalismo federal mesmo, federal, né? Tornam ainda mais confuso para a gente, né? E um argumento que foi usado pelo governo Trump, nesses casos de deportações para o Brasil, Colômbia, é de que as pessoas que estavam voltando, elas optaram por voltar, o que, de certo modo, é verdade, mas é também uma profunda injustiça. As pessoas optam por voltar porque existe no direito americano um procedimento que pode ser traduzido como remoção rápida, ou expedited removal, em que a pessoa ela opta por não responder ao processo de deportação, uma espécie de confissão de irregularidade migratória, para voltar imediatamente. Ou ela ficaria esperando um processo de deportação que pode durar anos. E ela fica detida. E ela fica detida. E não há garantia, por exemplo, de medidas alternativas, como o caso de uso de tornozeleira ou outras maneiras. Existem pessoas que ficam aguardando detidas, outras que ficam aguardando seus processos em liberdade. E outra injustiça, de que só vão ser deportadas pessoas que cometeram crimes. Mas isso é profundamente injusto na medida em que imigrar nos Estados Unidos é crime. Uhum. Ainda que seja uma espécie de contravenção, pode ser entendido como crime. Então, existe uma manipulação simbólica muito preocupante do perigo migratório, migração como ameaça, e a criação desse inimigo interno pelo governo Trump que ameaça muito as comunidades migrantes aí. Perfeito. Infelizmente, nós estamos nos encaminhando para o final, né? O tempo passa rápido. A gente sempre faz aqui, nós temos uma tradição aqui do podcast, que é fazer o nosso encerramento com uma mensagem de cada um dos convidados. E eu queria que essa mensagem fosse uma mensagem que trouxesse assim, um pouco das perspectivas e dos desafios futuros, uma avaliação assim do que vocês entendem que do momento que a gente está passando, que é um momento delicado, e o que vem pela frente. Quem gostaria de começar? Bom, difícil. Mas acho que sim, acho que a gente tem muitos desafios. Acho que hoje a gente está, de fato, quando você olha para a realidade internacional, o que a gente vai perceber é cada vez mais, e acho que a conversa aqui nos mostra, né, dessas dificuldades, que vai desde questões políticas, financiamento, que vai de uma série de ordens, né, assim, do sistema, né. Mas me parece, assim, né, em termos de Brasil, assim, se a gente pensar, o Brasil não tem um número muito grande, né, João? Assim, não é uma invasão, não é nada desse sentido, né? Acho que a gente tem que ter em perspectiva isso, né, que muitas dessas comunidades com quem a gente trabalha diariamente são pessoas, de fato, que querem recomeçar, que estão aqui buscando uma melhor qualidade de vida, que percebem, assim, que estão saindo dessas perseguições, que estão vindo para o Brasil, de fato, assim, numa perspectiva maior, assim, de
salvar a sua própria vida, de tentar, de alguma forma, ter alguma alternativa a um sofrimento que estava sofrendo nos seus países, né? E isso é importante, assim, da gente ter em mente, né, que a despeito dessas questões, daquilo que a gente está trazendo, da realidade internacional, são pessoas, assim, sabe? A gente tem que olhar um pouco para essas pessoas, olhar o contexto de onde que eles estão vindo, entender que esse sistema existe para a proteção delas, para a garantia dos direitos humanos dessas pessoas, para que a gente não destrua tudo, né? Sem pensar, né, em o que a gente está colocando no lugar, né? Então, eu acho que existe para mim é sempre eu sou sempre um otimista, assim, né? Então, eu acho que a gente tem muito que a gente já ganhou muito nos últimos anos, que a gente tem muito a ganhar. Eu acho que as pessoas que chegam trazem, assim, uma qualidade, assim, trazem um conhecimento, trazem uma visão de mundo que nos engrandece também. Enriquece. Né? Que enriquece aqui a nossa realidade, né? O que a gente tem hoje, assim, de cultura de outros países aqui no Brasil, em São Paulo, que a gente consegue beber dessas fontes, sabe? E ter uma qualidade de vida, uma visão de mundo melhor, é muito interessante. Eu acho que a gente não pode perder isso, né? Eu acho que a gente tem que garantir, de fato, essa proteção, né? E eu espero que a gente tenha sempre isso em mente, assim, quando essas questões aparecerem, quando essas mudanças vierem. Você falou uma coisa que é da questão da importância do multiculturalismo, né? E eu acho que esse é o nosso grande problema atual. É que em determinados lugares as pessoas estão perdendo o foco para a importância desse multiculturalismo, né? João? É difícil, né, fazer uma mensagem otimista, mas eu sigo com o William de que é possível a gente ver pontos em que nós podemos crescer, nós podemos avançar, né? Se costuma dizer que as fronteiras são no mundo a última salvaguarda, o último ponto em que a soberania ainda exerce sua força. Aquela ideia de que entra no meu país quem eu quero, sai quem eu quero, fica quem eu quero. E eu posso dizer que a gente tem o desafio de passar a ver a fronteira como o primeiro ponto de garantia de direitos humanos no nosso país, né, no Brasil. Então, a gente tem que pensar a mobilidade humana como numa dimensão de direitos humanos e não numa dimensão puramente de exercício da soberania, e ver que a mobilidade humana é constitutiva da experiência humana, da economia global, e que os discursos contra a migração, eles são mobilizados pela extrema-direita, eles são introduzidos gradativamente com essa ideia de criar um inimigo, de criar fatos que não existem, né? Como o William mencionou, o Brasil tem menos de 1% da população migrante. As pessoas migrantes são necessárias à economia dos países do norte global, para o custeio da previdência, por questões de natalidade. Então, esse é o desafio, de ver que a mobilidade humana é importante e que os discursos, eles servem apenas aos interesses de uma política reacionária. E como o podcast tem ouvintes da área do direito, né, os associados, Sim. Os juízes federais, advogados, estudantes, é uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Direito migratório é direito. É possível estudar direito da mobilidade humana, dos refugiados. É importante valorizar a produção de conhecimento nessa área. O Brasil tem muito a contribuir nesse tema, e a gente tem que levar a sério. Temos que valorizar a produção internacional, temos que valorizar a produção acadêmica brasileira, temos boas práticas e precisamos fortalecer essa ideia, né? Parafraseando Dworkin, né? A gente tem que levar os direitos dos migrantes a sério, e não como um favor que o Brasil presta ou um ônus ao país. Pelo contrário, é parte da nossa garantia de direitos e está incluída na nossa Constituição como essencial. Perfeito. Olha, eu não tenho nem como agradecer pelo tempo de vocês, que é nosso bem mais precioso, né? O tempo a gente não tem como recuperar. Então, assim, agradecer por terem gasto o tempo de vocês aqui conosco, compartilhado todo esse conhecimento. Foi excelente, então muito obrigada de coração. E infelizmente nós estamos chegando ao fim de mais esse episódio. Eu queria pedir para que, por favor, deixem seus comentários, curtam o episódio, nos sigam aqui no YouTube, no nosso canal. Nós temos o Instagram, que é da associação. O Instagram é @ajufesp.oficial. Ali a gente troca muita ideia, mas de questões mais amplas. E costumamos também aceitar ali
opiniões e também sugestões para novos temas. Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada.